Luiz Fernando, Marli, Oi, Luiz, tudo bom? Tudo jóia, você? Luizão. Prazer. Tudo jóia. Marli é minha sócia aí nesse projeto, ela já trabalha com marketing médico há um tempo, eu Bacana. também venho trabalhando, aí a gente uniu as forças, né? E o Sei. Luiz Fernando, o Isso. Marli é um parceiro meu aqui também, o trabalho dele é excelente, tanto como ele como profissional, também como pessoa, então acredito que vai agregar demais aí no nosso projeto. Ai, que bom. Tiago falou muito bem de você, Luiz. Nós precisamos Obrigado, aí de agradeço. parceiros de projetos que estejam empenhados, né? Comprometidos e que de verdade saibam que estão fazendo, né? Porque nós atendemos aí um público de muita exigência, né? Os nossos clientes médicos, e nós precisamos aí de parceiros à altura. Bacana. Obrigado pelas palavras. Desculpa que eu estou um pouquinho resfriado, então a voz vai dar uma engasgada aqui de vez em quando. É isso aí, a gente já vem conversando algumas coisas, eu e o Thiago, né? E aí ele já vem acompanhando um pouco do meu trabalho. E estou aí aberto à parceria para a gente poder conversar. Inclusive eu estou trabalhando num. Preciso fazer até o fim da próxima semana uma solução que vai atender um médico, né? Então já tem essa expertise aí, né? Inclusive sobre essa questão Uhum. deles serem bastante exigentes, né? Então eu estou passando por essa experiência aí agora. Ai, que bom, coisa boa. Vocês querem ver alguma coisa? Vocês querem que eu mostre alguma coisa? Como é que é? Como que vocês querem conduzir? Conta pra gente um pouquinho, Luiz, como que é a sua cadência, quais são as principais plataformas de inteligência artificial, junto, não só as de inteligência artificial, mas também as de CRM, quais as principais que você utiliza, e como que funciona aí essa cadência, quais os mecanismos, com os clientes que você já atende, quais são as principais dores, o que você consegue implementar e o que você tem que possa apresentar para a gente. Como que está a sua maturidade em relação a isso, a automação? Tá, vamos lá, né? Então esse é meu primeiro cliente do segmento de médico, né? Mas eu já participo Uhum. de algumas comunidades. Dentro da comunidade a gente troca muita informação sobre o que os médicos estão fazendo, estão aplicando, quais são as necessidades, né? O que que de fato, o que que funciona numa clínica, né? E não é só uma questão de atendimento, né? Hoje a gente sabe que o atendimento ele é primordial, demorou um pouco ali, o cliente acaba desistindo, então é primordial, mas também que tenha que eleve, né, essa questão de organização desses atendimentos também, né? Hoje, para esse cliente específico, eu não estou fazendo nenhuma automação que vai levar ao preenchimento do CRM, tá? Por quê? Porque isso é muito individual ainda. Hoje a gente sabe que existe no mercado uma série de produtos. Então, o que que a gente precisa entender, né? Se o médico tem ou não, né? Porque se ele não tiver, a gente tem uma aqui que a gente acaba fazendo algumas recomendações e dá para adaptar, né? Que chama Chatvut, que na verdade ele é um painel de conversa que a gente vai interligar ali todas as conversas do WhatsApp e aí a gente consegue organizar dentro dele uma estrutura ali de atendimento, né, de CRM para poder controlar. Mas ele não é um CRM, ele é uma ferramenta que ajuda, tá? Agora, com relação aos CRMs de mercado, a gente precisa estar estudando ponto a ponto a documentação dessas plataformas para a gente poder entender aonde que a gente consegue atuar. Porque, por exemplo, hoje um Trello, um ClickUp, um Notion, que também são plataformas de CRM, na verdade são multiplataformas, mas também servem como CRM, a gente consegue fazer integrações bem simples e já assim, eu já tenho alguns exemplos pessoais aqui comigo e eu tenho pessoal aí das comunidades aí que também já fazem. Então assim, a gente sabe que funciona e é simples. Mas se o médico tiver um que é particular dele, aí a gente precisa estudar essa documentação. É, já tem alguma experiência de clínicas odontológicas, que o pessoal também já andou fazendo algumas integrações no. Eu não sei se é exatamente um CRM, acho que é um ERP ali, não sei se tem alguma função específica de CRM. Mas é isso, a gente precisa estudar uma documentação e se não tiver documentação, a gente traz uma que de fato ajude. O que eu também tenho de percepção, né, nesse segmento, porque inclusive eu tenho uma parceira aqui de comunidade que a gente estava falando sobre isso, né, sobre
atender médicos, né? E ela tava também em busca de desenvolver. Por quê? Porque ela já queria entregar uma coisa pronta, né? Então, o médico contrata o serviço e aí a gente entrega a solução e já entrega também o CRM, já tudo funcionando, uma infraestrutura completa. E aí a gente não chegou numa definição. Ela estava estudando também, a gente conversou sobre algumas plataformas, mas é o que eu comentei com vocês. Existem essas mais simples e algumas mais complicadas. A gente tem o ClickUp, que ele é um pouco mais complicado, porque ele é mais para gestão de marketing, né? Onde você controla a empresa, controla a entrada do cliente É, controla a entrada do cliente na sua agência, depois você consegue controlar o projeto individualmente, né? uma gestão comercial, né, o ClickUp. Ele é mais completo, né? Agora, Uhum. a minha visão, essa é a minha visão que eu inclusive até debati. Para uma clínica médica, para uma secretária ficar fazendo esse acompanhamento, eu acho que tem que ser uma coisa simples, uma coisa na tela, bem objetiva, bem resumida, que não tenha tantas funções. E o ClickUp eu acho que ele não encaixaria nesse perfil. Então, esse é um apontamento que eu acredito também que possa fazer diferença. Que ter uma ferramenta de fácil uso, né, de fácil visualização, que ela bata o olho e já consiga entender ali o que está acontecendo. Você tem noção ali das plataformas, a Cloud, a N8N? Sim, sim. A cloud, na verdade, é a LLM, né? Que são as linguagens que a gente vai colocar dentro da inteligência artificial para ela poder fazer ela é a inteligência ali por trás de tudo, né? Então a gente usa muito a Sim. Cloud, o Gemini e usa também a da OpenAI, né? A OpenAI acaba sendo a mais comum, tá? OpenAI é o ChatGPT. Isso, E a isso. Gemini é o do Do Google. Google, isso. Mas quando a gente Uhum. fala de GPT e fala de LLM, é um pouco diferente. Por quê? Porque dentro daquele ambiente que a gente coloca as perguntas, ele é mais ou menos uma coisa única. E aí o que a gente faz, a gente dá uma inteligência para ele, coloca ele na plataforma do N8N, e aí ele começa a ter alguns comportamentos mais controlados, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês só para mostrar um pouquinho. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se essa tela aqui vai dar pra gente ver. Só um instante. Eu vou abrir aqui outras janelas, porque daí eu já mostro também como é que Tá. funciona. Aqui, deixa eu puxar ali também. Só mais um instante. Aqui vai dar pra mostrar. Vocês estão vendo minha tela? Ou ainda não? Tá Sim. embaçado. Pronto, agora melhorou. Carregou, né? Então, esse daqui é uma Uhum. estrutura de inteligência artificial para uma clínica médica, né? Onde Uhum. a gente tem aqui Certo. a pausa para atendimento, né? Então, se uma pessoa, se o ser humano, né, um número ali com uma pessoa humana, ela for atender, então aí ela pausa esse atendimento. Uhum. Aqui a gente faz as coletas dos dados, né? Porque como que ele vai saber com qual pessoa ele está falando? Então a gente pega número de telefone, nome e todas essas informações ela vem aqui no que a gente chama de webhook, né? Que é a ferramenta que a gente utiliza para pegar os Uhum. dados do WhatsApp. Aqui a gente vai gerar um cadastro, né? Então a gente pega as informações dessa pessoa, vai criar um banco de dados. Todas as pessoas que entrarem em contato com a clínica, a gente vai ter um banco de dados com as informações básicas ali, né? Nome, número de telefone dessa pessoa e aquilo que a gente quiser coletar. Se quiser coletar data de aniversário, CPF, a gente consegue registrar aqui. E-mail também, né? Sim, sim. Aqui a gente vai fazer o direcionamento das mensagens. Então, nesse caso aqui, essa IA é uma IA que ela vai entender imagem, texto e áudio. Então, se a Uhum, a pessoa. N8N. Só que falam em inglês, né? Oi? A N8N. É. É o
o N8N que a gente chama, né? O programa que a gente faz as integrações. Uhum. Aqui a gente então filtra as mensagens, né? Para saber ali se é áudio, vídeo ou imagem ou texto. Aqui Uhum. a gente faz aqui a gente pega a mensagem picotada, né? Então aquelas pessoas que mandam oi, uma linha, olá, tudo bem, boa tarde. Então aqui a gente tem um tempo para poder carregar, porque se a gente não fizer isso aqui, cada mensagem que a IA receber, ela vai responder, né? Então aí não fica humanizado. Então aqui a gente tenta fazer toda essa parte Uhum. humanizada. Aqui basicamente é o treinamento da IA, que é o cérebro da IA, né? Aqui é onde a gente coloca todas as informações da IA. Então é aquilo que eu comentei com você. A gente vai pegar uma, uma LLM, né? E aí a gente tem LLM. LLM é a linguagem que a gente vai utilizar, né? Linguagem da inteligência artificial. Sim. E aí a gente vai especificar Uhum. o que a gente quer dela, né? A gente tem LLMs mais humanizadas, mais focadas para dados, né? Então cada LLM ela tem uma determinação e aí a gente tem que encaixar ali também dentro do custo-benefício, né? Porque é aqui que vai envolver os custos também da IA. Então a gente tem que fazer esses tipos de escolha. Eu vou mostrar um pouquinho ali daqui a pouco. Então aqui a gente tem toda essa parte da estrutura, que é o treinamento dela. Então eu falo para ela, ó, nesse caso aqui o nome dela é Bia, recepcionista experiente da clínica oftalmológica, Dr. Cássio, atua atendendo no WhatsApp. Aí eu dou uma personalidade para ela. Então ela vai ter que atender com um tom Uhum. acolhedor, linguagem. Aí aqui eu já passo as diretrizes. Isso aqui é o que a gente chama de prompt. Aqui é Certo. 80%, Uhum. 80 a 90% da IA. Tudo que ela vai fazer está aqui. Uhum. Então aqui eu tenho toda a instrução, né? Nesse caso aqui, ainda tenho que ela, quando for relacionada a alguma coisa de exame, ela tem que chamar essa outra ferramenta, que é um outro fluxo, que esse fluxo aqui ele é um outro agente que ele é especialista só em exame da clínica. Aí a gente tem Uhum. um agente de financeiro também, um agente de agendamento, um agente geral e um agente de suporte. Então a gente divide para que fique, para que ela não tenha alucinação, né? Porque a gente começa a perguntar as coisas para ela e ela Sim. saiba do que ela está falando. Então isso aqui é uma estratégia que a gente utiliza para ela poder estar bem separadinha. Além disso, aqui a gente também tem uma base de conhecimentos, né? Então as informações mais genéricas da clínica a gente coloca aqui, horário de funcionamento, se faz exame ou não, quais tipos de exame, onde que fica, a clínica, né? Inclusive Quais os médicos, né, atendidos na clínica, as isto, especialidades, e isso aí, aí a pessoa que estiver buscando ali um médico ou o tipo de especialidade, ele manda ali o comando e aí a direciona, vai isso, direcionando nas suas ramificações, né? exatamente, isso aí, é isso aí. Aí ele vem buscar aqui na que a gente chama de base de conhecimento. Uhum. Aí aqui a gente tem uma quebra de mensagens, né? Isso aqui basicamente ele quebra mensagens, porque a IA ela manda aquele pacote grande de mensagens, né? E para a gente deixar mais humanizado, a gente tem uma quebra aqui, tem algumas estratégias para poder similar, né? Similar ao ser humano nas respostas. Aí aqui a gente tem outras questões, né? Que a gente faz aqui o cadastro do chat, né? Então tudo que é conversado é armazenado para quê? Para que aqui embaixo a gente tenha o follow-up, né? Então, se a pessoa ali parar de conversar por um determinado tempo, a gente vai acionar novamente, né? A pessoa parou de mandar mensagem, né? E deixou ali a clínica na mão, né? Vamos colocar assim. Aí a gente tem uma Uhum. estratégia Deixou aqui, no vácuo, né? deixou no vácuo. A gente tem uma estratégia aqui de tempos em tempos para poder estar tentando retomar essa conversa. Uhum. Para não deixar o cliente no o no-show, né? O Isso, abandono do cliente. perfeito, isso. E aqui também a gente tem aviso de consultas, né? Que está chegando. Então aqui a gente tem 2 horas antes e Uhum. 5 minutos antes da consulta, avisando, né? Ou solicitando comparecimento. Aqui ainda eu não estou trabalhando nessa parte ainda, tá? Porque eu estou trabalhando ali no agendamento, na questão dos exames. Então não cheguei aqui. Mas aqui eu acho que o mais indicado é 1 hora antes da consulta e uma confirmação, né? Um dia antes. Então é isso que eu vou colocar aqui. Uhum. Mas é personalizado, a gente monta da maneira que for mais adequada, tá? Então é isso. Uhum. Aí aqui ainda falta a questão, o dele, né? No caso dele, é o Google Agenda, que é o mais comum, não tem custo.
e todo mundo sabe usar, é bem fácil, então a gente não quer, a gente sempre tenta trazer isso para os clientes, né? Não é algo que vai complicar, mas ainda mais para atendente, né? Que a gente sabe que muitas das vezes elas não vão receber tão bem esse tipo de solução, porque elas acham que vai ocupar o trabalho delas, né? E na verdade não é E isso, né? pelo contrário, é para É otimizar o para trabalho delas, é, né? exatamente, porque enquanto elas estão aqui despreocupadas com o WhatsApp, né, que gera um volume, elas podem estar fazendo outra coisa, um trabalho ali de pós-atendimento, né, um trabalho no CRM, de olhar ali para as pessoas que fazem aniversário, que é algo que vocês trouxeram também, né? Então Uhum. ela tem outras atividades e o que é mais que eu chamo de básico e rotineiro, né, que tem uma certa frequência ali, né? E não vai mudar muito, não precisa usar muito da criatividade. O agendamento, quem vai fazer é IA. Atendimento, tirar pessoas que não têm ali o foco na clínica, né? Estão ali perdidos. Então, ela tira os curiosos e acaba. A IA acaba fazendo esse trabalho e não pega o tempo da pessoa, né? A pessoa ali fica responsável por outras questões, receber fisicamente os clientes, né? Enfim, outra série de coisas que tem aí de atividades dentro da clínica, tá? Mas isso daqui, ele poderia ser algo mais simples, né? Por exemplo, eu já fiz soluções aqui que ele só responde, não registra nada, não tem nenhum tipo de interação, como esse caso aqui é um pouco mais robusto e dá pra gente deixar mais robusto ainda, tá? Então, é Uhum. totalmente personalizado. Certo. Gostei dessa. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar um exemplo aqui. Ele não tá 100%, tá? Porque eu sou um pouco impaciente e enquanto ele não estiver respondendo bem, eu vou mudando, sabe? Então, eu vou testando e vou mudando. Aí eu acabei de fazer algumas alterações aqui, eu não sei como ele vai responder. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui para a tela. Só um instante. Tranquilo. Porque eu já disponibilizei para o pessoal da clínica testar e eles falaram que essa é uma controvérsia que eu tenho aqui, daí eu preciso trabalhar isso. Mas antes de trazer meus argumentos, eu quero testar. Eles comentaram que a IA Uhum. tá trazendo muito contexto, muita resposta, que gostaria que ela fosse mais objetiva. Só que assim, a gente sempre sabe que o atendimento ele tem que ser engajador, né? Não pode ser aquela coisa muito seca, Sim. porque senão a gente não converte, não vende e aí acaba não tendo ali uma dinâmica profissional de engajamento com o atendimento, né? Mas aí eles pediram para ser um pouco mais direto, né? Mas aí o ser humano por si só, ele dependendo do campo de atividade, ele quer ser mais direto, né? Mas eu não sei se nesse Sim. caso aqui ele precisa ser tão direto. Eu acho que ele tem que trazer ali algumas questões. Eu acho que vai carregar aí na tela, tá? Tá. Tá aí, né? Ó, Sim. eu tava com uma. Eu tava com atendimento já, então ele Você vai ter. faz para loja também? Eu. Aqui no caso da Ering, Isso. eu cuido do marketing digital deles. Hum. Mas a gente tá trabalhando aqui na possibilidade de um atendente para eles, tá? É que eles são meio travados ali por causa da matriz, mas eles já estão estudando Uhum. também para a gente trazer. Tinha um critério ali que era como que ia mostrar as roupas, né? Daí eu trouxe uma solução e ficou da gente conversar. Agora precisa ver se Bacana. vai avançar. Muito bom. Ó, olá. Vou fazer o melhor, vou fazer o melhor. Eu vou pedir para vocês, porque o meu possivelmente ele vai ter uma memória aqui. Adicione esse número aí, ó, no contato de vocês e os dois podem chamar eles, por favor. No caso é a Bia, é ela. Se quiser eu dito, é Peraí, 47. o cursor do mouse está bem em cima. É 47? Isso, é 47. 47. 015 47 988 66. 66 4539. Isso, Bia. Bia. É o nome que o doutor pediu pra colocar nela. Bia teste. Vou colocar teste porque eu tenho duas Bia aqui nos meus contatos.
Deixa eu abrir aqui. Ah, acho que vai. Deixa eu abrir aqui para mim ver. Salvou. Me respondeu aqui, Luiz. O que que eu É, posso? faz de conta que É você é um. sobre o quê? Faz de É conta. da Ering? Oi? Ou é do médico? É É do do médico. médico esse aqui? É o do médico, é do médico. Faz de conta que você quer agendar uma consulta, que você quer saber sobre a clínica. Aí, eu pedi para ela ser mais curta, ela tinha uma apresentação aqui, ó. Ela perguntava o nome e agora está perguntando em que posso ajudar. Então já assim, já é uma coisa que na minha concepção ele não tá tão bacana, precisa ter uma apresentação melhor. E o bom também é porque não, tipo assim, responde na hora, na hora, na hora, né? É, Tem um tempinho ali. ela tem Isso uns é bom. ela tem uns 15 segundos porque a gente coloca para empilhar as mensagens, sabe? Então, mas isso Uhum, daí é automatizado, né? A gente pode colocar o tempo que quiser. sim. Tá, ela tem esse tempinho aí que a gente coloca, né, para ela poder empilhar as mensagens e também um tempinho ali para a gente fazer a simulação do ser humano, né? Porque o ser humano não consegue mandar um texto mais longo, É, rapidão na hora. rapidão. Isso. Você traz aquele delay e aparece como se a pessoa estivesse digitando ou se ela estivesse mandando um áudio. Dá para colocar. O áudio eu não sei. O áudio eu preciso dar uma olhada na documentação. Uhum. Mas os três pontinhos, sim. Digitando, sim. É igual eu comentei, pode ser que ela vai dar algum deslize aí, porque eu acabei de mudar. E aí, nem, na primeira vez ele não fica bacana. Eu mudei a estrutura quase que toda, então ele vai voltar ali pra uma coisa mais travada. Essa Bia é o nome da atendente de lá? Não, é o nome que o médico solicitou pra gente colocar. Bia tipo B e A. Hum, ficou bom. É, inclusive eu tenho a minha aqui também. Aí a minha também chama Bia. Gostei do nome e usei. Mas tem gente que coloca Marcela, Mônica, Monique. Hum. Vai muito do que a pessoa quer usar. Bia também é a do Banco Bradesco, né? Se eu não estiver enganada, né? Não Acho que é sei. Bia, do É, não Bradesco sei. também. Eu não sei. Mas o pessoal, todos esses nomes que tem alguma coisa Ela com IA, eles só faltou. O que que eu senti falta, Luiz? cortou um pouco, não tô te ouvindo, cortou. Faltou trazer, Luiz, eu senti falta dela se identificar. É, então, é porque eu fiz essa mudança, quer Eu ver? sou a Bia e a partir de agora eu que vou. Ah, É, ó, quer ver? Aqui, ó. Você tá vendo a minha tela? Ó, sou Bia, sim. recepcionista da clínica oftalmológica, Dr. Cássio. Ela faz isso, é porque como eu mudei, talvez agora ela não vai fazer. Ó, ótimo, seja muito Só se a bem-vindo. pessoa perguntar, né? Não. Na verdade, ela já era para trazer. Eu já coloco para ela trazer isso, fazer essa apresentação. Então é porque, como Hum, eu mudei recentemente, né? Igual eu comentei que eu uhum. estava trabalhando aí antes da gente começar, eu mudei, então ela pode ter mudado, né? Ela pode ter não ter trazido. Ah, inclusive aqui nesse teste que eu fiz às 11 da manhã, ó, oi, bom dia, aqui é Bia, da recepção da clínica oftalmológica de Dr. Totó. Daí eu coloquei, não precisa trazer tudo isso, né? Aí eu fui ajustando, mas ela não. Aí antes disso, ela estava trazendo o endereço, ó, estamos localizados, tal, porque eu coloquei aqui de onde é, né? Não quero que fale o local, eu quero que fala
qual é o número, né? Vamos supor que a pessoa clicou ali sem saber o número, né? E pergunta de onde é, né? Mas isso aqui são ajustes necessários, né? Como que eu gosto de trazer essa questão aqui? Ela é uma pessoa, um funcionário novo que a gente está treinando e que não sabe nada. Então a gente tem que treinar ela e não é do dia para noite, vai alguns dias ali para poder ela Sim, sim, ela conseguir captar todas as informações. certo. E assim, depois de tudo montado, tudo estruturado, com quantos dias você entrega pronto? Com quantos dias você consegue até mesmo treinar a atendente, a secretária desse médico, para ela consiga caminhar com as próprias pernas? Tá. Ó, eu trabalho assim, a gente trabalha em a entrega em duas fases. De 7 a 15 ou 20 dias para a gente poder fazer a entrega da fase um. A fase um é o que? Ela funcionando, só que a gente sabe que tem alguns ajustes, né? E aí a gente Uhum, entrega ou para a clínica testar ou para já implementar, porque dependendo de como ela tiver, já dá para implementar para poder coletar o maior número de informações possíveis, né? Que acaba sendo melhor para a gente ter aqueles dados e poder fazer a otimização. E aí de 30 a uhum, 40 dias para poder fazer a entrega final. uhum. Então, 45 dias ali, no mais Isso. tardar, É, né? é. Isso vai depender também do que tiver rolando aqui de projeto, né? Porque se a gente não tiver com a gama grande de projetos, a gente consegue entregar antes. Mas eu gosto de deixar esse prazo, porque se acontecer o pior dos Uhum, cenários, é esse prazo que a gente tem que cumprir, é esse prazo que está no contrato, é esse prazo aí que a gente não pode ultrapassar. uhum, certo. Dentro desse processo, Luiz, deixa eu pegar aqui nas conversas, dentro desse processo aí, quais são as demandas que nós encontramos aqui para a gente conseguir atender, né, os profissionais? Confirmação e lembrete de consulta automatizado, triagem inteligente com a IA. Essa triagem seria a gente identificar a cadência de atendimento da secretária ou do atendente com os pacientes do médico, né? Pegar ali, printar todos os atendimentos, a gente fazer um levantamento disso, fazer essa comercial, como é que fala? Fazer uma análise desse comercial aí, desse atendimento, né, para a gente sentir o que realmente são as principais dores que eles estão ali apanhando, que eles não estão conseguindo atender todas essas demandas de atendimento, e faz essa triagem É, com o IA juntamente ali com o comercial. eu costumo dizer assim, a gente pega todas as conversas, as que deram certo Uhum, e as que não deram certo, porque daí a gente consegue encontrar ali o meio termo, né? Lógico que dentro, sim, eu sempre trago que dentro da estratégia de melhor conversão, né? Sempre aquela ideia uhum, de, ó, a maneira correta de você atender seu paciente é assim, né? Você está fazendo um pouquinho fora, mas a gente vai tentar trazer sempre para o mais correto, para você ter cada vez mais conversão e padronização. Então, é isso, mas pega lá as que sempre dão resultado positivo e as que não funcionam muito bem, que tem ali alguma divergência, para a gente eliminar e falar, ó, a gente não quer isso, a gente quer isso dentro daquele outro que é o perfeito que a gente acha, né, junto com aquilo que você já faz, e aí a gente monta uma, é lógico que de acordo, né, com a clínica a gente monta o padrão, ó, vai ser desse jeito. quebra padrão, quebra as objeções, né, as principais, Sim, para poder conseguir ter um maior número ali de conversão, né? aproveitamento, De isso. paciente, isso. Fluxo de orientação pré-consulta. Eu já trouxe esses levantamentos porque são coisas que eu já vejo acontecer aqui em Rio Sim, Verde, entendeu? E entendi. aí eu precisei passar por uma dermatologista no passado, e assim, a estrutura de automação com CRM, IA e esses fluxos aqui estão tão bem estruturados, tão bem desenvolvidos, é um negócio assim que parece ser de outro mundo, mas são coisas que para algumas pessoas parece ser de outro mundo, né? Mas assim, é algo que já está muito para as pessoas que já falam sobre isso, que já estudam sobre isso, tipo assim, é algo que, se você não aproveitar o momento agora para poder estruturar isso na empresa, na clínica, no consultório ou no hospital, já está ficando para trás, né? Exato. É isso aí. Passei por essa dermatologista e eu identifiquei esses pontos, né? E aí lá ela faz a triagem,
ou a triagem é a gente que faz. Lá tem um fluxo de orientação pré-consulta, que eu passei por ele, tem o fluxo pós-consulta, que eu passei por ele, tem o fluxo de retorno automático, tem a reativação de pacientes inativos. Eu consultei com ela, fiz os procedimentos em setembro do ano passado, aí quando foi novembro, eu já estava mandando mensagem com outros planos, outros protocolos, outros procedimentos, né, lá na clínica dela. Fluxo de indicação, de eu indicar amigas, conhecidas, para poder atender lá com ela. Fluxo de relacionamento de conteúdo. Vai lá, vem cá, uma vez no mês aparece para mim um card com um determinado conteúdo, e se a pessoa quiser aprofundar mais, ela clica no link, ela é direcionada automaticamente para o Instagram, ou com conteúdo de card, ou um Reels dela falando ou apresentando, né? Aí isso eu achei interessantíssimo. Que mais? Gestão de datas de aniversário. Aí dashboard é com ela. Você traz uma apresentação de dashboard para os seus clientes em relação ao que foi implementado, ao que foi, um exemplo, você entrega toda a automação pronta dentro de 45 dias. Isso. Mas aí, passado 15 dias desses 45, você consegue entregar o que está dando certo dentro de um dashboard. Porque o médico, ele está pouco se importando se você, o que você está fazendo, o que você entregou. Ele quer saber o resultado disso. Ele quer saber a transformação disso aí, como que você vai apresentar. E na visão de um dashboard, eu vejo num formato muito mais robusto e muito mais profissional, para que esse médico veja o profissional, empresário, e ele sinta realmente, nossa, isso aqui está muito bem estruturado, isso aqui está robusto, isso aqui está muito profissional. Esse pessoal sabe o que realmente está fazendo, né? Sim, sim. Eu hoje em dia não trabalho com dashboard, tá? Mas dá pra gente construir dentro do Supabase ali. Eu só preciso consultar aqui como que a gente faria para saber o que foi agendado ou não. Mas uma vez que a gente tem os dados, a gente conseguiria trazer para algum sistema externo, né? Daria para montar, mas aí seria a base de uma outra estrutura, né? Hoje a gente tem ainda, mas assim, eu nem gostaria de optar por isso ainda, mas a gente tem alguns programas que criam um aplicativo, né? Então, tá bem fácil criar. Só que assim, por não ter esse know-how ainda, até semana passada eu tentei fazer aqui um do meu comercial e eu não tive bom sucesso. Na verdade, assim, eu fiquei 2 horas mexendo, né? Não avancei muito. Saiu ali um painel, ele consegue pegar os dados, você consegue imputar, mas não é igual um sistema que você vai lá, clica, ele já dá um painel de vendas com todas as coisas. Então, então eu prefiro não indicar, mas dá pra gente colocar ele talvez num Supabase e puxar por um Data Studio e aí ele trazer ali esses dados. Sim, porque o que as pessoas querem ver é dados, o que elas querem é apresentação de métricas, o que deu certo, quantos pacientes que o doutor Tiago teve nesse mês de junho, que passou por essa implementação de CRM, quantos realizaram sua consulta, quantos deram no-show, mas desses no-show dos 35, quantos conseguiram reativar essa consulta e essas pessoas verdadeiramente vieram a ser consultadas ali pelo doutor Tiago. Então, você deixar um negócio tão robusto e trazer esses compilados aí de informação, esses compilados aí de relacionamento de pequenos conteúdos, para que o paciente do doutor Tiago se sinta lembrado por ele de alguma forma, né? E que essa pessoa não vai ter para onde correr, ela vai ter que se consultar com o doutor Tiago. Entendi. Né? Não, dá para fazer. Só que assim, deixa eu trazer alguns pontos para ficar bem claro também, porque quando a gente fala de IA hoje, as pessoas acham que a IA ela consegue fazer tudo. E ela não consegue fazer tudo. Ela consegue fazer Mas é a unificação de várias plataformas, né? Não é isso, tudo num mecanismo só. isso. Essa estrutura que você comentou aí é a estrutura mais completa possível, né? Mas quer ver? Deixa eu até pegar ali o que vocês trouxeram
eu ser bem pontual. Por que eu trago essas informações? Porque eu já vejo médicos fazendo aqui, médicos já tendo essa estrutura. E se for para a gente entrar no mercado, trazer, além dos nossos projetos de tráfego, de produção de conteúdo, se a gente trouxer um projeto de chatbot, com os valores que já são praticados e aplicados ali no mercado, no cenário, o médico vai rir na nossa cara, tipo assim, não, isso aqui eu consigo repassar para minha secretária, só para trazer um chatbot de extensão no Google, ela consegue mesmo implementar, a gente pega ali a dinâmica ali dos atendimentos e consegue fazer isso aí, é só pegar umas aulinhas no YouTube. Mas o que a gente precisa verdadeiramente é de algo que seja implementado, que a gente consiga trazer essa implementação também de automação de CRM com inteligência artificial e que ele entenda de verdade o quão robusto isso está, né? Porque se for só para ser de extensão de chatbot, isso aí já tem muita gente fazendo. Sim, e chatbot não funciona porque é engessado, né? Não funciona. Isso. O que as pessoas querem é ser atendidas como pessoas, né? Então, e a IA consegue fazer isso. Então vamos lá, ó, dentro dos pontos, e eu entendo essa questão que você trouxe. Se for para ser qualquer coisinha, não dá, tem que ser uma coisa que seja realmente diferente, que traga resultado de forma efetiva, mas só pontuando que para a gente montar uma estrutura dessas que você comentou, não é só uma IA, né? Por exemplo, data de aniversário. A gente pode coletar esses dados e aí depois a gente tem que bolar uma estrutura. Dá para colocar numa estrutura de um fluxo, né? Da IA mandar uma mensagem para essa pessoa, né? Isso aí dá para fazer. Mas, por exemplo, marcar que a consulta foi realizada. A gente vai ter que ter um local que a pessoa, o atendente, vai ter que colocar lá para o sistema todo entender que a pessoa compareceu, né? Então, é isso que eu quero dizer, que tem algumas coisas ali que a IA não consegue fazer porque tá fora do universo dela, né? Vamos lá, a questão da triagem é ali os atendimentos, beleza. Fluxo de orientação de pré-consulta também dá para a gente organizar. Fluxo de pós-consulta humanizado, aí eu preciso entender depois, um pós-venda, né? Ali depois de algum tempo de consulta ela mandar uma mensagem, né? Para o paciente, Como né? que o paciente está depois do tratamento, se foi um tratamento farmacológico, se foi depois de uma cirurgia, né? Depois de passado aí esse período de acompanhamento do médico, de saber como que ele está, né? Isso. Esse Aí, carinho aí a mais com o paciente. entendi. O cuidado, digo. Aí, por exemplo, para fazer isso, a gente precisava de algum padrão, né? Por exemplo, olha, a gente vai criar algumas categorias ali de paciente, né? Consulta, exame X, cirurgia. E aí dentro disso a gente vai criar alguns padrões no sentido de quanto, a partir de que data que essa pessoa realizou aquele processo, né? Aí depois precisa entender um pouco mais a fundo, para ela poder fazer um disparo para essa pessoa, né? Vamos lá, cirurgia, depois de 20 dias a gente manda uma mensagem. Consulta, na mesma semana a gente manda uma mensagem. E sei lá, e algumas outras coisas a gente precisava entender isso. E lembrando que cada situação dessa é uma estrutura diferente, né? Para poder montar. Mas assim, dá para fazer. Reativação de pacientes inativos é fazer um fluxo de follow-up ali mais longo, né? No caso só que com a categoria de pacientes que às vezes desmarcaram ou que faz algum tempo que não frequentam, né? Dá para fazer. Ou que não voltaram, ou que deram no-show, deram abandono no atendimento, né? Não voltaram mais, certo. Por alguma objeção, né? Às vezes foi preço, às vezes não está conseguindo conciliar com a agenda, então entender quais foram essas informações, né? E aí a gente traz ali o nosso know-how de vendas, eu já participei de mentoria de vendas com o Thiago Reis, não sei se você conhece, o Demanda Infinita. Growth Machine. E aí, isso da Growth Machine. Conheço. E ali a gente traz também a nossa bagagem, o nosso know-how em relação às vendas, né? Para poder ajudar também esse médico, trazer esse suporte aí com a secretária, né? Sim. Eu consigo, e a gente até poder desenvolver ali algum material, né, Tiago, de vendas e entender. Um exemplo, a secretária Bia, quais são as suas principais dores? O que você já
ouviu dos pacientes aqui do doutor Tiago que você não conseguiu converter, você não conseguiu quebrar essas objeções. Mas a gente precisa entender quais são essas dores. Entendeu essas dores, fez um levantamento, agora nós vamos construir narrativas persuasivas para poder converter esses pacientes, para que nos próximos atendimentos você já saiba como conduzir ali essa conversa e não deixar perder esse paciente. Isso aí, né? isso aí dá para construir. Dá para construir. Uhum. Aí, fluxo de indicações, eu não consigo pensar por agora em nada como que funcionaria isso. Depois a gente precisaria entender, né? Você fala fluxo de indicações, ó, eu vim aqui por recomendação da Marli, e aí depois como que a gente poderia tratar? O que teria de diferenciação? Um valor de desconto seu ou para essa Um pessoa? desconto na consulta, no tratamento, né? Consultou com o doutor Tiago, dentista aí dentro do protocolo para esse paciente, e aí para o tratamento dele, ele consegue trazer ali uma bonificação ou um desconto aí para essa consulta. Aqui tem alguns dentistas que um exemplo, traz o paciente para consulta, e ali dentro da consulta, o paciente vai fechar o tratamento, aquele valor que foi pago na consulta, ele já converte em tratamento, mas só se a pessoa fechar. Entendi. É como se ele não tivesse pago pela consulta, ele ganhou a consulta. Entendi. Mas ele só sabe dessa informação depois do tratamento fechado. Por E exemplo, aí a pessoa fica super feliz, né, com por isso. exemplo, a consulta é R$ 200, aí eu vou fechar um tratamento, ele custa 1.700. Ao invés de ser 1.700 mais 200, aí ele fica só 1.700, que é o valor do tratamento. Uhum, isso, ele ganhou praticamente a consulta. Entendi. Depois a gente precisaria entrar um pouco mais em detalhe aqui para Uhum, entender como que poderia funcionar. sim, Ah, desmiuçar isso aí, né? isso. Para fazer a IA entender e dentro do atendimento aonde ela levaria essa pessoa para poder diferenciar e Hum, conseguir entender a lógica de quem recebe, quanto recebe, por que que recebe. uhum, Tá? sim. Fluxo de relacionamento e conteúdo. Isso daqui também seria um follow-up mais longo, né? Ó, o cliente passou comigo, durante 6 meses ele vai ficar recebendo uma vez por mês, uma vez a cada dia, algum tipo de conteúdo. Uhum. Esse Ou com tratamento que ele já fez, ou com tratamento novo que a clínica tem, a dermatologista, ou uma novidade. Entendi. Dá para fazer também, mas é uma estrutura toda à parte. Tá? A gente Uhum, pegaria uma base de dados dessa pessoa para saber quando que ela foi, para saber qual o tratamento que ela fez, para saber se ela realizou ou se ela não realizou, porque isso vai depender do conteúdo que vai ser enviado, né? E aí também depois a forma que a gente vai enviar e que tipo de conteúdo a gente vai enviar. Se for mensagem, texto simples ou um link de alguma coisa, dá pra gente mandar. Agora, se for algo mais, preciso mandar uma imagem. Não, dá pra gente mandar também, dá pra gente mandar. É porque assim, quando a gente constrói essa estrutura, às vezes a gente vai ter que abastecer essas informações não com uma periodicidade tão grande, sabe? Tipo assim, uhum, a gente vai montar um fluxo para falar com essas pessoas durante um ano. uhum, Eu não vejo alguma questão da gente ter que alterar todo mês isso. A gente vai deixar meio que fixo. É lógico que uma coisa ou outra mais pontual, talvez a gente possa alterar, mas talvez ficar mexendo muito no que vai ser enviado, isso talvez pode comprometer ali a toda a estratégia. Mas também é algo que eu preciso trazer uhum, mais a fundo, porque essa cadência de relacionamento, é o que eu chamo de follow-up, eu tô até fazendo para mim, né? Então, quem entrar em contato aqui comigo é, vai ter um fluxo mais travado, né, do atendimento, e a partir que ele não está mais sendo atendido, ele vai ter um outro fluxo de 20 dias de contato, né? Então vai ter lá um dia, 3 dias, 5 dias, 8 dias, 10, 15, 20 dias, né? Então você acha que 8 ou 7 disparos ali para as pessoas, mas no meu caso é só texto, né? Então são textos ali, cada um com uma estratégia, né, de trabalhar ali a consciência do meu lead, né?
para poder trabalhar a conversão. Então a gente precisaria entender também como que funcionaria isso. Eu acredito que a sistemática seja mais ou menos a mesma, mas precisava ver aí como que ficaria a questão dos conteúdos. Uhum, certo. Tá. A gestão de aniversariantes e datas especiais, aí também é um outro fluxo que a gente vai ter que pegar vai ter que pegar ali o banco de dados e falar, ó, você vai disparar para essas pessoas aqui no dia do aniversário delas. E dá para fazer. Aí Uhum, mandar uma imagem também, mandar uma mensagem ali, isso é tranquilo. Não mandar igual, porque a gente pede para a IA mudar, dá para fazer isso. uhum, E a questão do dashboard, eu comentei, a gente pode fazer, mas também é uma outra estrutura, além dessa que da que eu já apresentei, né? Seria uma outra estrutura porque a gente pegaria a base de dados, precisaria ter uma pessoa ali colocando que aquela pessoa compareceu ou não compareceu, para levar esses dados para um externo para a gente poder ter ali os painéis para a gente poder visualizar certinho, tá? Mas uhum. dá para Aqui tem um dentista que ele, nas datas de aniversário dos pacientes, ele manda vídeo. Ele bacana. manda um vídeo ali curtinho, parabenizando, e aí quando pensa que não, chega a mensagem de vídeo do dentista. Não, isso é o máximo. Sim, Isso é o máximo. As pessoas, muitos profissionais aqui na região de Rio Verde, eles estão tão bem, eles estão tão à frente da coisa, que profissional pequeno tem campanha de tráfego rodando dentro do YouTube. Pequeno. Imagina o que muitos grandes não estão fazendo. concordo, exatamente. Já estão bem adiantado. Estão. E Bom, aí, Tiago, algum ponto em relação aqui à Ficou, cadência apresentada pelo Luiz? ficou bem claro para mim, consegui pegar. Uhum. Sim, para mim também eu achei bem robusto toda a estruturação, e era isso que a gente estava procurando mesmo, buscando num profissional de automação, não só automação de chatbot, né? não, Porque não aí uma funciona aula mais, no né? YouTube não funciona mais. Não, a gente já está falando aí de um processo aí de automação muito bem estruturada, né? E eu percebi que você já faz isso no seu trabalho, né? Você já realiza isso muito bem, e aí é só alencar ali os pontos que a gente precisa para poder realizar, quais serão os entregáveis ali com esse profissional, com esse médico, né? Entender quais são as dores dele, e trazer esses links, né? E desmembrar aí esses atendimentos aí da secretária com o paciente, né? E entender essa cadência, tudo o que precisa para poder entregar dentro de um processo, né, dentro da gestão de processo aí de automação, além também dos nossos entregáveis, né, tanto de tráfego quanto de produção de conteúdo, produção audiovisual, e assim, eu gostei da sua apresentação, seu processo está bem robusto, mas vamos falar de valores, né, Tá, Tiago? Vamos falar de valores aqui, e assim, para você entendeu quem é o nosso cliente? Nossos clientes são médicos, sim. médicos de consultório, médicos de clínica, quem sabe a gente consiga fechar projetos aí com hospitais para esse processo de automação, mas acredito muito assim que é um passo de cada vez, a gente vai precisar estruturar até o nosso perfil, né, para poder falar de tudo isso, e não só de automação, mas de tráfego, de produção de conteúdo, de posicionamento, de imagem, visual, falado, escrito, né? E assim, do Luiz. O Luiz, como gestor de automação, parceiro dos nossos projetos aqui. Quanto que você cobra por cada projeto desenvolvido? Então, eu não vou conseguir falar para vocês agora um valor fixo, né? Porque eu precisava entender também qual que era a solicitação, o que que envolvia todos aqueles tópicos, né? Igual eu comentei, um projeto daquele tamanho ali, ele é bem mais robusto, então ele é bem mais completo. Então eu não consigo falar. O que que eu vou pedir para vocês é um tempo, e aí eu vou organizar por partes. Como que a gente pode fazer, né? Ó, um agente de atendimento que faz follow-up, que faz lembrete, né? Faz ali dentro
mais ou menos dentro disso que eu estou montando, quanto que ficaria? E depois para a gente colocar os novos módulos, como isso funcionaria, né? Porque, igual eu comentei, cada questão, cada tópico que a gente trouxe é um módulo diferente, é uma automação diferente, é um fluxo diferente que pode usar a mesma base de dados, né? O mesmo banco de dados, mas ele é uma estrutura diferente, né? Então ele não é uma coisa robusta igual está ali. Então, se vocês puderem segurar mais um pouquinho, eu vou trazer separadinho para vocês como que pode funcionar. Pode ser? Mas, assim, nem assim, um exemplo, nós vamos atender aqui um médico que ele vai precisar, já imaginando, tá? Sim, É, com a cadência de atendimentos do qual eu já passei, já imaginando isso, esses entregáveis. Confirmação de consulta lembrete. Triagem, que é entender como que está essa cadência do isso. comercial ali da clínica, do consultório desse médico. Isso aí é básico, isso Fazer aí já faz orientação parte pré-consulta, pós-consulta, também. fluxo de retorno, reativação dos inativos, os que deram no show, fluxo, vamos pular essas indicações, porque eu acredito muito que essa indicação vai funcionar de forma ali manual, Sim. né, Se tiver, dessas indicações. se tiver um padrão, tipo assim, ó, vamos supor que cada indicação tem o valor de desconto de R$ 10. Aí a gente consegue colocar para ir para um fluxo com essa informação. Mas se tiver algumas diferenciações, aí a gente precisa entender quais são as diferenciações para colocar isso na base e estruturar de uma maneira que não gere confusão. Não Uhum, sei se eu tá, consegui explicar. não, entendi. Então, vou pular por enquanto esse fluxo aqui de indicação. Isso. E aí, deu 6, aí fluxo de relacionamento de conteúdo, fluxo dos aniversariantes, dashboard para apresentação, de como que foram os entregáveis, como que está acontecendo, né, trazer esse levantamento, esses números para um médico é muito importante, do que só pegar todo o projeto, entregar, fazer um pequeno treinamento ali com a secretária ou com a atendente de como que vai funcionar, e depois não voltar mais. Sim. O médico, ele quer relacionamento, né? E com isso, entender, nossa, o pessoal veio aqui, entregou tudo isso aqui para mim, mas nós temos ali um relacionamento com esse médico. Um exemplo, nós temos ali um suporte a cada 3 meses, para saber se realmente a coisa está acontecendo, o negócio está andando, né, para não deixar abandonado, igual os pacientes dão no show ali na atendente, né, Entendi, e entendi. depois só pegou o dinheiro e foi embora. Não é assim. Então, tudo é na base do relacionamento, até mesmo para o médico se sentir confortável, confiante de entregar e de até mesmo de indicar esse projeto para outros médicos também da Sim, com área, né, certeza. conhecidos, porque a classe médica, todo mundo se conhece. Sim. Todo mundo conhece todo mundo, né? E Exato. assim, por que que eu trago esses levantamentos? Porque tá muito corriqueiro. É algo que o pessoal já está fazendo. Então, não dá para ser algo assim simples, Sim, sim. pontual. Não dá. Entendi. Ou você entra com os 2 pés no peito para poder fazer acontecer de verdade, ou você não entra, né? Sim, concordo. E Tem que ser aí, com diferente. base nessas informações do que você trouxe aí para a gente, você não consegue, assim, direcionar algum valor, Marli, Tiago, vai ficar tanto para um projeto, assim, mais estruturado, mais robusto, com esse levantamento de informações que você está trazendo. Ó, eu não consigo porque assim, eu vou fazer algumas análises ainda dentro dessa questão que eu precisava de um fluxo para mandar mensagem para o aniversariante. Talvez, né, dentro daquela estrutura que inclusive eu já mostrei para vocês que eu estou trabalhando hoje, talvez eu consiga colocar um fluxo ali e não vai gerar conflito. Então eu preciso estudar um pouco mais sobre isso para trazer uma questão para vocês. Então assim, o que eu trouxe aqui vai ser muito superficial, sabe? Então eu prefiro que vocês me deem um tempinho, que eu possa trazer mais o detalhe, que daí vai ser 100% de certeza, Tá, tá? não, tranquilo, então. Não vou demorar com relação a isso, não, vai ser bem tranquilo. Não, tô Até que tranquilo. dia você consegue trazer para a gente? Até quarta-feira, até amanhã? Até quinta de manhã, Tá, tá tá? bom.
Aí, ó, deixa eu só mostrar uma outra coisa, né? Vamos falando de valores, né? Como é que funciona isso, né? Também na hora que a gente for implantar isso para os clientes. Eu vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez. Tem até uma coisa que eu já vou tirar aqui, porque ela não faz mais parte. Já melhorou. Não sei se eu vou conseguir. Ah, deu certo aqui. Então, uma parte dos investimentos é essa parte que dá a estrutura que a gente monta para cada cliente, tá? Então, cada cliente ele vai precisar de uma VPS, né, que é o servidor, que a gente vai colocar isso num espaço aí na nuvem, né? Aí tem várias com vários preços. Eu recomendo muito a Hostinger, que ela tem um preço bem Uhum, legal, tá aqui perto da gente, então é, transmissão de dados ele é muito rápido, não demora muito, né? E isso influencia também. E aí a gente assinando um plano mensal, anual, né? Ali um valor por mês, ele sai em torno de R$ 50. E aí essa estrutura aqui uhum, é pro cliente, tá? Essa estrutura que a gente vai montar e sim, vai cadastrar nas contas do cliente como se fosse lá o Facebook Ads, o Google Ads, a gente cadastra lá na conta do cliente. Então tem um custo ali uhum, médio de R$ 50. Esse é o pacote, não é o mais econômico, mas ele é um intermediário que atende muito bem. A gente sentindo necessidade de aumentar, a gente precisa aumentar, mas vai depender muito dos atendimentos que ele realiza, né? Da quantidade de mensagens ali que tá tendo de troca no sistema dele, que também, se tiver bastante mensagem, é sinal que vai ter conversão e vai ter venda, né? Então ele vai ter que investir um pouquinho mais aqui para o hosting, para taxa de dados, armazenamento. É um computador que a gente vai comprar, um espaço com um computador que a gente vai comprar para colocar sim, na rede, né? Dentro dessa uhum, estrutura, nós vamos colocar o N8N sem custo. Nós vamos colocar a Evolution também sem custo. A Evolution é a plataforma que faz a ligação do WhatsApp com o N8N, né? Também não, a gente consegue sem custo. uhum, E a gente coloca também ali o Minion, né? Que o Minion ele é um hospedeiro de imagem, tá? Como se fosse um banco de imagens. Mas ele aqui não tem custo. Além disso, a gente vai colocar o Supabase, né? Que é um banco de dados também para colocar todas as informações. E não tem custo também. A gente consegue, eu coloquei ele aqui, né? Mas agora a gente já consegue colocar ele no próprio cloud deles. A gente tem ali uma taxa de 10 dados por 10 mil dados por mês, então é muita coisa. A gente consegue usar de graça também, não precisa ter esse investimento, né? Aí a gente vai precisar ter um Google Drive uhum, para conta específico, né? E aí vai ter os tokens, né? Que é a LLM que a gente vai consumir dentro da OpenAI, que se a gente tiver ali em média, tá? Varia também, tá? Não é uma coisa fixa, ele varia. Se a gente tiver em média em torno de 10 mil conversas, o valor médio de 30 a 40 reais por mês, tá? Esse é o consumo aqui dos tokens da LLM, da inteligência artificial. Então esse custo aqui também é um uhum, custo que é repassado para os clientes, tá? E aí além disso vou trazer ali um uhum. valor de implantação e um valor de manutenção, que pode ser a manutenção recorrente ou pode ser a manutenção corretiva, né? No caso dele precisa, não quero contratar mensal, mas a No hora que suporte daqui a 3 meses, né? Só para isso, entender como que tá o pé e da coisa. exatamente. Não quero contratar mensal, né? Então, aí você tem um pacote ali Uhum, também que você pode contratar assim que der problema. É um valor por hora, depois eu trago direitinho para vocês lá na apresentação do valor total. E tem o recorrente também, que daí aí já é atendimento prioritário, aí a gente já coloca ali também otimizações, qualquer questão que vai envolver ali. Luiz, eu não quero mais não quero mais que fale essa frase, eu quero tirar essa frase, quero que altere a frase, né? É lógico que dentro de um contexto, né, tem o valor, né, mas dependendo do que for fazer, aí a gente não cobra, né? Não tem por que cobrar, né? Se for uma coisa mais simples, né? uhum, Mas parou de funcionar, deu um problema, a gente tem que parar ali para analisar e vai um certo tempo, aí ele entra na recorrência. Mas coisas mais simples, aí não acaba uhum, não tendo essa cobrança não, tá? Mas é dentro do relacionamento, dentro ali da dinâmica. Agora é uhum, diferente da gente combinar, ó, o escopo do projeto é esse. É uma agente de atendimento que vai fazer atendimento, agendamento,
vai fazer ali todos os fluxos de interagir com mensagem, né, de aviso das consultas e vai fazer uma interação ali também com alguns dias. Fechou o escopo. Ah, mas agora eu quero um agente que faz isso assim, assim, assado. Aí já é outro projeto, aí já seria um outro valor. Uhum, Tá? certo. Mas a gente desenha tudo isso, né? Igual a reunião que a gente fez aqui agora. Eu já entendi a necessidade, eu vou trazer um escopo para vocês. Então, dentro daquele escopo é aquele valor, fora daquele escopo a gente precisa sentar de novo, conversar, porque se trata de um novo projeto. Uhum. Entendi. Entendeu? E aí, quando você está estruturando o projeto com o cliente, você permite até quantas alterações ali dentro do projeto que vai ser entregue para ele? Eu não costumo estipular, mas eu deixo claro também que não dá pra gente ficar mudando toda hora, né? Porque, por Uhum, exemplo, vamos se basear nas duas entregas que a gente vai ter, fase um e fase 2. Então, até a fase que a gente vai deixar ali os 15, 20 dias para ele testar, é a hora que ele vai poder, que ele tem que trazer o máximo de uhum, alteração, né? Porque daí a gente já traz uhum, essa alteração final e determina para ele ali, ó, é isso aqui, agora você já escolheu e é isso. Porque se a gente também não colocar um limite, um limite, sim, acaba que muda toda hora, né? Então, sim, aí o cliente samba na sua cara. exatamente. Então, assim, anote tudo que for acontecendo, coloque o máximo de pessoas testando. Por isso que eu recomendo, ela não está funcionando 100%, mas coloque para o seu público, deixa ali pro seu público, vai acompanhando mais de perto. E aí, dentro desse tempo, a gente vai coletar ali o máximo de informação, o máximo de divergência, né, das situações que vão acontecer, e a gente vai achar o meio termo e encaixar. Uhum, Tá? Mas não tem um limite. O limite assim, recolha o máximo de dados, me traga aí a cada 15, 20 dias, a gente coloca e finaliza. uhum, tá certo. Mais alguma dúvida? Para mim ficou claro até aqui. Para você, Thiago. Tá mutado, tá mutado. Aí. Perdão. Para mim ficou claro, sim. Um único ponto, ô Luiz, que eu queria ver com você, Hum, em questão, por exemplo, a gente está com um interessado, né? Quero fazer. Você tem mais a questão técnica, né? A expertise, tirar as dúvidas. Você tem essa disponibilidade para fazer a união com o cliente? sim, Quando a gente, assim, sim, o cliente está interessado, já é um cliente que a gente já conversou um pouco mais, a gente precisa da sua presença na reunião. sim. Porque é importante, Thiago, porque aí a gente ganha tempo, porque às vezes vocês coletarem feedback pode ser importante e valioso, mas pode faltar alguma coisa. Daí a gente tem que entrar em contato com o cliente de novo, fazer as mesmas perguntas. Então, acho que para o processo todo ficar mais redondinho, participar ali das reuniões, né, aquela que for mais Uhum, avançada, para a gente trazer todos esses pontos, né? E assim, só voltando um pouquinho aqui atrás, eu sei que é bem complexo, né? Tem muita coisa envolvida, né? Mas quando a gente fala de né, que nem essa estrutura que eu acabei de montar para vocês, diferente disso, a gente teria que contratar um sistema via nuvem, né? Que do N8N sai por conta de mais ou menos R$ 150. E aí a gente tem muitas limitações. A questão da Evolution também, né, da API ali do WhatsApp também, por 99 e também limitada, tá? Então, assim, quando a gente traz tudo isso daqui, é o que tem praticado, é o que tem funcionado. É, eu também, eu não vejo ninguém fazer isso. Eu comecei a implementar há pouco tempo também. Mas eu trago ali porque quando você vai pagar dentro da hosting, você vai pagar um backup, acho que é em torno de R$ 17, R$ 20 por mês, né? E aí eu já montei um fluxo de backup. Então, tipo assim, a gente vai instala esse backup também para os clientes, para se der algum tipo de problema, né? Ele ter ali as informações básicas, né? Do fluxo, do que foi feito, para também não perder. E precisa trazer também, né? É importante trazer isso, que tem coisas externas que fogem do nosso controle, né? Sexta-feira mesmo, acho que foi quinta ou sexta, a gente teve um problema aqui na AWS, que é o pessoal de servidor da Amazon. Então caiu Amazon, caiu C6 Bank, caiu Supabase, caiu um monte de gente aqui de estrutura. Então é uma coisa que foge da nossa responsabilidade aqui, né? É a mesma coisa, se o WhatsApp cair,
não é, a gente não tem o que fazer, né? É a questão Uhum, do próprio WhatsApp. Só algumas coisinhas que é legal a gente sempre estar também trazendo para o cliente para ele entender. Eu estou estudando IA desde o ano passado, né? Desde abril do ano passado e estou implementando agora desde do começo desse ano. A primeira vez que eu vejo acontecer, do WhatsApp ano passado aconteceu umas duas vezes, mas uhum, da estrutura mesmo por trás aqui que eu vejo acontecer foi só essa vez. uhum. Tá certo, então. Luiz, quinta-feira é feriado. Ah, é. Então eu trago quarta tarde. Pronto, quarta tarde. Quarta tarde. Nossa, e acabou nossa semana. Quinta é feriado, as pessoas emendam sexta-feira. Sexta-feira, Acabou a semana, só semana verdade. que vem agora. É, verdade. Essa semana só tem 3 dias. Exato. E eu tava comentando com meus amigos no sábado que pra gente que trabalha, que tem agora a nossa própria empresa, né, não tem dia, né? Eu nem sabia desse feriado. Fui lembrar porque eles estavam comentando de fazer alguma coisa, não sei o quê. Falei, puxa, nem sabia. E eu não vou parar, eu não paro. Uhum, Pauleira. é. Mas Feriado, aí domingo, as final de empresas semana. param, né? Oi? É. As empresas param, né? Alguns Sim, profissionais as emendam empresas sim. feriado só semana que vem. É, só semana Não, que vem. médico para, viu? Para. Clínica. Para, para tudo essa semana só até quarta-feira. Só até quarta. Quarta-feira, quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, não faz Só mais semana nada. que vem. Comercial, então, só semana que vem para retomar. É, e se tiver IA, no feriado a IA trabalha, né? Agora se não tiver, É. Isso aí é um ponto importante. 24 horas, 7 dias. 7 dias, sem Isso. parar. Com o processo Não tem definido, dor de cabeça. não tem 13º, não tem folga, não tem falta. Com É. uma vez a gente definiu o processo, definir, ó, primeiro eu quero que você faça essa pergunta, depois eu quero que você faça essa outra pergunta, depois eu quero que você faça essa terceira pergunta. Elas conseguem ter ali a dinâmica direitinho. Eu vou passar, eu vou passar a minha também. Vocês querem fazer mais testes? Vocês acham interessante? Sim, faz aí. Pode mandar, sim. Eu vou mandar o número da minha e aí vocês mandam mensagem para ela. Ela tá um pouquinho mais pronta, mas é aquilo, né? Eu sou impaciente. A minha IA também toda hora eu tô mexendo. Então, de vez em quando ela pode sair um pouquinho ali da rota, mas porque é mais de final de semana, né? Porque de semana eu faço o disparo e aí ela tá sempre interagindo. Então, eu fico mais tranquilo com ela, mas de final de semana eu tô sempre mexendo. Deixa eu passar aqui o meu número, porque esse número aqui eu não sei de cabeça. É Bia também. Beleza. O número é 64 Uhum. 98123 9 do acréscimo, 9 do 81, acréscimo. 23. Isso, 0929. Ela é um SDR, tá? Então ela tá bem mais voltada para a qualificação. Hum, Então ela tá com um processinho mais bem definido do que essa aqui que eu tô fazendo pro médico. Mas é assim, né? Só pra gente também esclarecer mais algumas questões, a gente pode personalizar da maneira que a gente quiser, né? Se a gente quiser uma IA mais conversacional, se a gente quiser uma IA mais. Eu tinha o meu clone também, só que o meu clone, meu número foi desativado, aí eu vou arrumar outro número. Na verdade, eu já tô com outro número aqui, mas eu não implementei lá ainda. Se vocês quiserem depois também, eu posso passar. O meu clone, ele era mais mentor. Ele era mais no sentido de ajudar. Então, ele não tinha uma pegada tão comercial. ai, Perfeito. Vou mandar aqui também. Aí a gente coloca umas pessoas bonitas na foto, né? Pra ficar mais simpático. aí, três. Apareceu? Cadê? Agora vai. Essa daí eu consigo pegar aqui. Gente. Aqui pra mim não apareceu nada ainda. Agora sim.
Ah, tem o delayzinho, né? Uhum. Esse delay é muito bom, porque não parece aquelas mensagens automáticas, aqueles negócios. Isso. É, Então, e dá o tempo da pessoa mandar, né? As mensagens é. separadinhas. Aí agora já começou a responder. Hum. Ela já falou que não era. Que você deve estar confundindo, né? Porque na verdade o nome dela é Bia, não é Luiz, né? Ah, eu chamei de Bia. Chamou de Eu chamei Luiz. de Luiz, quer Isso. dizer, Mas é bom, isso é bom acho que porque. você pode estar confundindo com outra pessoa. Sou Bia da Atom AI Solutions. Isso. Aproveitando que estamos conversando, sempre estamos buscando melhorar os processos de automação, aumentar o faturamento. Posso ajudar nisso? É, Ah, gracinha. essa daí é vendedora nata. Então o foco dela é. É, vendedora. O foco dela aí é atender, já fazer a qualificação. Interage com ela, vai passando algumas informações. Já que Ela- estamos falando, você pode compartilhar um pouco sobre a sua empresa, assim posso entender melhor como podemos ajudar com a solução de automação. é, Você andou estudando esse pincel, foi? E treinou a Bia? já, spin selling, Olha só, receita previsível, livro de sim, prateleira. Eu tô caramba, nesse aqui agora, ó. tração. Eu acho que eu tenho esse livro, eu tenho tanto material, É, tanto esse, trem, eu não sei em quantos que eu me divida. esse aqui ele fala dos canais, né? Que a gente tem que explorar todos os canais. Não tá aqui. Uhum. Aí eu tô, ó, aqui, ó, spin selling. O Spin, eu tô com ele aqui também. Eu Aí, tenho ele também indicado pelo Thiago Reis. aí tem esse E eu daqui. tenho o Demanda Infinito do Thiago. Ah, esse eu não Cadê? tenho, esse aí eu Sim. quero. Esse eu quero. Eu tenho, Esse é o Spin. eu tenho esse aqui do Esse aqui CS. você não tem? Eu Você tenho, não tem esse? tenho. Spin selling Ah, eu você tenho. tem. É, ele tá ali. Ele não tá aqui nos mais próximos. Ah, eu tenho esse aqui do Customer Ah, Success. esse aí eu tenho, o PDF dele. É, eu tenho. Sucesso do cliente, né? Isso, que é muito bom também para vendas e tudo. Uhum. E aí eu também tenho esse daqui que também ajuda um pouco. Aham, eu tenho também. São os de Esse prateleira aí eu aqui. já li ele. É, Ah, eu tenho tanto livro também no Kindle que, sinceramente. Aí eu pego e estou só comprando livro, meus investimentos. mas é bom, a gente tem que estar sempre se atualizando. É, Mas esse pincel e receita. conhecimento a gente nunca perde, né? Não. Só ganha. É, mas eu gosto muito do Thiago, gosto muito do conteúdo dele porque ele é bem direto ao ponto, né? Eu Uhum. só fico. Lou- E Eu, agora ele traz uma IA que substitui todos os SDR dele. Só que a recorrência do cara para poder investir nessa IA dele é 4.000 por mês. é, Então, não é qualquer empresário que vai investir numa IA para ter uma recorrência de 4.000 por mês, e ele não também, é? o ticket médio dele é mais alto, né? Sim, uma mentoria com ele é 50.000. Quando eu entrei no curso do Demanda Infinita, hoje eu nem sei quanto que tá os valores. Dentro do cloud, a gente consegue colocar a base de informação. E aí a gente Hum. consegue, tipo assim, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu gosto de mostrar. Aí a gente consegue ter um pouco da ideia dele, sabe? Do conteúdo que a gente colocou de base de conhecimento, eu consigo extrair algumas informações que ele traz ali como no material dele, sabe? Como se fosse ele. Uhum. Quer ver, ó? Traz a linguagem dele. Isso, isso. Deixa eu abrir uma conversa nova aqui. Esse framework que você tirou dele? Não, não, isso aqui é uma outra coisa que eu estou trabalhando. O prompt.
Então eu venho aqui, ó, aí eu pego estilo de escrita. Uhum. Aí, Algo, um ponto interessante também é você pegar a essência do médico, né, ou a essência da atendente ali, porque quando sim, quem for chamar ali no atendimento e ver que é uma automação nem vai sentir essa diferença. Nossa, parece que eu estou falando com o médico, estou falando com a atendente. uma coisa assim que eu tô começando a pensar, né, e eu tenho trazido isso de vez em quando, é que assim, a gente tem os dois pontos, né? Muitas das empresas grandes, claro, a Amazon, elas deixam bem claro, né? Olá, você está falando com um atendente virtual. E aí outras empresas, elas têm trazido que não quer que pareça um IA, né? E eu sei dessa importância de não parecer uma IA, né? Porque as pessoas querem ser atendidas por pessoas, né? Então, eu tô meio que entendendo esse contraponto, por quê? Porque quando você sabe que eu sou um cara muito dinâmico, né? Então, se eu tiver ali no atendimento, a IA conseguir me resolver, pra mim tá tranquilo. Eu não quero saber se é IA ou não. Pra mim tá Uhum, tranquilo, né? Tirou sim. minha dúvida, me instruiu, maravilha, né? Agora tem pessoas que já ficam com o pé atrás, com receio, né? Então, precisa entender como que isso repercute num negócio menor ou num negócio maior, né? Por quê? Porque as grandes empresas já utilizam, né, essa descrição. Eu sou uma atendente virtual, uma atendente digital, mas eu tô aqui para te ajudar, Uhum, né? Ó, sim. quer ver? Ó, nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Tenho um cliente que está com a objeção de valor. Meu produto custa 1.497. Meu produto é uma consultoria de marketing. Que tipo de objeções posso usar a meu favor? E eu escrevo tudo errado, tá? E a IA que se vira para corrigir. Bom é isso, né? Tem isso aí, ela já. Eu não sei o que tá acontecendo, eles estão meio devagar hoje. Tá tudo lento Tá, hoje. não sei. Ó, então ele já vai trazer aqui dentro do conhecimento do Tiago, ele vai trazer a resposta baseada no Tiago. Quando o cliente questiona, está na verdade te dando uma abertura valiosa. É bem o que ele fala, né? É uma objeção de sinal de interesse disfarçado. Ele não estaria discutindo o preço e não visse potencial no seu serviço. Aí ele fala aqui do investimento versus custo, né? Falar aqui, ó, entendo sua preocupação. Vamos olhar isso como investimento. Ah, e outra coisa, do Thiago eu aprendi porque assim eu tinha muito receio de ser direto com o cliente, né? O cliente trazia alguma coisa e eu Uhum. ficava meio com receio por medo de perder venda. E na verdade isso é o melhor que você faz, né? Você confrontar, né? Porque ali você consegue ter muitas informações e o cliente também começa a ter uma firmeza maior em você, né? Então, tipo, ó, não posso fazer esse Hum. valor, o meu valor é assim, assim assado, então é isso. Se quiser, tudo bem. Se não É uma quiser, prioridade para você resolver esse problema, isso, né? exatamente. Aí, se for para o cliente vai falar, não, sim, é uma prioridade para mim, eu quero resolver muito isso. Você vai na ferida, sim, ó. Por Você isso, vai no buraco da ferida e dá um empurrãozinho com o dedo, é, assim, por para isso, doer. por isso que ele fala que o processo, o fechamento não é a reunião de fechamento. É todo o processo. Você vem lá desde o início, adquirindo mini compromissos com o seu cliente, né? Aí chega no dia da reunião de fechamento, ele já está pronto. Falta só você falar, ó, aqui é meu Pix e paga, né? Então, é isso que ele Uhum. que ele sempre traz, né? Ah, eu entendo sua preocupação, tal, tal, tal. Aí ele tá trazendo comparação, mas tudo isso aqui, ó, com base no que o Thiago traz. Então eu peguei a minha estrutura, é que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas o meu processo comercial eu montei em cima do conhecimento do Thiago. Eu achei legal aqui, ô Luiz, na sua inteligência, Hum, que ela já quebrou uma coisa aqui bem no início.
Por exemplo, para implementar soluções que realmente funcionem na sua empresa, você é quem decide sobre investimentos em tecnologia ou tem mais alguém envolvido nessa decisão? Isso Isso, aqui já é um Uhum. ponto, tipo assim, para o povo nem ter desculpa lá na frente, né? Nossa, mas eu isso, falei que eu que decido aqui, ué, e agora? Como é que eu vou falar? isso. Vou ver com o meu sócio, vou ver com alguém, uai, se é você que decide, então decide logo. É, a próxima pergunta. Já vai no valor, já vai no budget. É. É, então, esse aí de fato, o processo que está aí, ele é para não deixar que na reunião de fechamento o cara escape. Não tem jeito. Sabe o que eu tenho feito aqui para o meu processo? Eu, eu coloco a Bia, né, para conversar, né, e a Bia vai trazer muitos pontos aqui, né, ela vai pegar essa qualificação. Eu coloco essa qualificação numa IA aqui para analisar a conversa, né, e entender quais pontos que eu posso trazer, né. Eu crio um lead score, né, então ela vai me trazer aqui, por exemplo, esse cliente aqui de 10 pontos, ele fez 6 pontos, né. Então me mostra também que o meu processo eu tenho que trabalhar um pouco melhor. Aí eu pego essas informações, eu coloco num outro GPT aqui, que é do Alex Hormozzi, que ele é criador de oferta, né? Explico qual é o meu produto, coloco a conversa do cliente, aí ele me dá, né? O que tipo de oferta eu posso fazer para esse cliente meu? Ó, eu dando minha mina de ouro aqui para vocês, hein? Aí Uhum. eu pego essas informações, esse resumo e coloco aqui no cloud, né? Que é o que eu gosto mais. Aí eu coloco no perfil do Thiago, que é para ele preparar a reunião de fechamento para mim. Uhum. Sexta retrasada, eu fiz uma reunião com um cliente aqui que ele já tinha me dado que o lead score do cara era 8 de 10, então era só eu fazer a reunião bem feita que ia fechar. E foi dito e feito. Fui lá, apontei a questão dele, onde que era a dor dele, né, que é a questão do atendimento dele. Hoje ele é um parque lá de Santa Catarina, um parque de turismo. E ele recebe 300 pessoas por dia. Só que o online dele fecha menos de 4%. Então a chance da gente ter Hum. resultado ali e não ter interferência nenhuma, não tem uma qualificação tão robusta igual essa minha aí, né? Então é mesmo ali, eu criei ainda, eu fiz um protótipo para ele, de um dia para o outro eu fiz um protótipo para ele. Nesse protótipo, aí ela entende qual é o perfil, né? Se é familiar, se é casal ou se é aventureiro, né? Se é uma pessoa sozinha. Aí ela começa a interagir ali com a pessoa, né? Conforme esse perfil. E aí faz o cara decidir a comprar e manda o link pro cara. O cara vai lá no site e compra. Então, assim, o cara gostou Uhum. demais. Eu apresentei isso pra ele, apresentei o Bom atendimento que demais. ele. Na verdade, eu apresentei o atendimento dele, né? E falei o que tinha que melhorar. E aí dei o número pra ele fazer o teste da IA. No que ele fez o teste, ele ficou de boca aberta. Aí era. Podia ter cobrado, acho que o triplo do que eu cobrei, que ele com certeza iria pagar. Por quê? Porque é o que ele precisa, né? E eu mostrei alguns números ali. Então, se a IA melhorar pouca coisa, ela já vai trazer em torno de, acho que 40% de aumento do faturamento dele, só do online. Então, Nossa. já vai ajudar ele pra caramba. Uhum. É isso aí. Muito bom. Muito bom, Luiz. Olha, já trouxe aqui para mim, antes de agendarmos a consultoria com o Luiz Fernando, me diz, você é quem decide sobre os investimentos em Isso, tecnologia na sua agência? Ou tem outra pessoa envolvida nessa decisão? Parece que eu estou ouvindo o Thiago Reis falando isso aqui. isso, exatamente. Montei Isso é lá. muito a cara dele. Eu montei com a estrutura dele, porque eu gosto muito. Na verdade, eu gosto dele e gosto do Uhum. Concert também, mas acho que ele é mais direto. Acho que é o que funciona melhor. O Thiago Reis, né? É, Ele é mais direto. ele é mais Só a direto. cadência comercial, né? O Kanban, não sei se você chegou nessa parte, que é muito extensa, o Kanban dele. Não, quando ele começa a explicar o processo, pelo amor de Deus, dá até dor de cabeça, porque é muito detalhe, é muita coisa. Só que é o que ele fala, né? Quando você tem isso estruturado, Uhum. quando você tem isso estruturado. Igual nesse caso aí, ó. Respondendo essas perguntas, passando pelo processo de qualificação, eu não. Eu já sei que eu tenho ali um cliente, um lead pronto, né, para comprar de mim. É diferente de vir um curioso, eu fazer ali vista grossa, não querer ter essa qualificação, para chegar na reunião, a gente falar ali durante uma hora e meia, e ele falar assim: ah, não, porque eu não tenho
a verba, né? Não tem investimento para fazer agora, né? Ou não é urgente para mim resolver isso agora, né? Então, é isso aí. Você tem que ser direto ao ponto, tem que fazer a qualificação ali bem feita, porque a hora que chega na parte ali de agendamento da reunião, é, é lógico que nem sempre vai dar certo, né? Não vai ser 100%. Mas aí a gente vai Uhum, melhorando o processo para ele uhum, poder ficar cada vez mais completo. uhum. E aí chega um Ok. dado momento que entra a secretária ou a atendente do médico para ir falar com esse paciente, né? Sim, sim. Ou não, dentro de toda a sua estrutura, 100% IA. Não, tem uma opção ali que se a pessoa, se o mesmo número mandar, aí ela para de funcionar ali, acho que 15 minutos, acho, 900 segundos. Ela para de funcionar e depois ela volta de novo, né? Porque nos moldes normais, nessas minhas aí, se você, do médico não, mas nessa minha aí, se eu mandar mensagem aqui, ela vai interagir como se fosse você mandando mensagem, né? Pro meu cliente. Ela Uhum, não vai entender que é ela mesma. Agora tem uma estrutura que a gente monta hum, que ela entende. Então pode ter interferência. Existe também uma opção da gente colocar uma estrutura de que, ó, a IA vai fazer o atendimento e percebe que ela tem que encaminhar para o humano. Aí ela pede para a pessoa aguardar, né, para o paciente, aguarde um minutinho que eu vou solicitar aqui que outra pessoa venha conversar com você. Aí outra pessoa começa a conversar. Aí ela manda uma mensagem para algum outro número, de alguma outra maneira para a pessoa e a pessoa começa a interagir e começa a conversar. uhum. Que a gente chama Tá certo, então. de intervenção humana. Uhum. Não, tranquilo. Para mim, até aqui, tô satisfeita de toda a sua apresentação, do seu know-how, do seu conhecimento, da bagagem que você tem. E vamos conversar mais aí na frente em relação a valores. Certo, vamos lá, vamos lá. Fechado. Certinho? E aí, Olha, para mim também tá bem claro. E de qualquer maneira, se vocês tiverem dúvida que vocês lembrarem depois, pode trazer. Eu sempre falo pro Thiago, porque a gente anda tão cheio com bastante coisa, né? Que às vezes numa reunião a gente não sim. consegue lembrar de tudo e lembra depois, né? Então pode mandar, fica à vontade. Se eu também tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, eu vou entrar em contato com vocês aí pra gente poder alinhar direitinho, tá? Se o Thiago quiser fazer um grupo, Pronto. Thiago, até pra ficar alinhado, pode fazer também, tá? Da maneira que vocês acharem melhor aí, tá? Beleza. Tá ok, então. Pra Luiz, mim, muitíssimo obrigada. Nada, eu que Por mim, agradeço. tá tranquilo. E você, Thiago? por mim, beleza. Só aguardar aí o sua proposta para a gente já definir tudo Tá, certinho. fechou então. A gente vai se falando. Perfeito. Tá ok, então. Luiz, Até mais. brigadão, Boa viu, tarde, pela sua Luiz. Boa Muito tarde. disponibilidade obrigada. aí. Boa tarde. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição também. Show, show de bola. Valeu, Pronto. Tiagão. Até mais. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. Falou, tchau, até mais. Marita. Tchau. Tchau.